Pronto, e fica só acompanhando, é só isso, tá? Então, ó, continuaremos a resolução de integrais de funções, integrais indefinidas de funções racionais. PQ, funções polinomiais. Na aula passada, nós vimos 3 casos. Primeiro caso, o denominador se fatora como produto de funções polinomiais de grau 1 sem repetição. Ou seja, não há multiplicidade. Depois, o denominador se escreve como produto de funções polinomiais de grau 1, havendo multiplicidade, tá? Ou seja, os polinômios de grau 1 se repetem. Terceiro caso, a função polinomial Q se escreve como produto de funções polinomiais, onde cada função fator polinomial ou tem grau 1, ou tem grau 2 e não tem raízes reais, isto é irredutível, mas não havendo repetição, ok? E agora é o caso em que a função polinomial Q do denominador se fatora como produto de polinômios de grau 1 ou grau 2 irredutíveis, havendo repetição. Então, vou passar logo a receita de bolo. É o quarto teorema, que diz o seguinte. Por exemplo, se você está com essa fatoração, essa expressão racional aqui, x mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado, vezes x2 mais 3a terceiro. Eu já dei a fatoração. Então, observe. Qual é o grau do... Isso aqui é irredutível, não tem raízes reais, tem grau 2. X menos 2 de grau 1. Então, há multiplicidade. Multiplicidade de 2, aqui multiplicidade de 3. Qual é o grau do denominador aqui? Quanto? 8? É 8. Grau 2, grau 6. Grau 8. São quantas constantes? 8 constantes. Há um teorema que diz o seguinte. Para esse caso aqui, existem 8 constantes. A, B, C, D, E, F, G, H, todas constantes reais, tais que essa função racional se decompõe como soma de frações parciais. E aí, quem são as frações parciais? Segue a mesma lógica. São quantas frações correspondentes a x menos 2? 2, porque é x menos 2 ao quadrado. Então, uma é a sobre x menos 2 e a outra b sobre x menos 2 ao quadrado. E para essa daqui, correspondente a esse termo aqui, são quantas frações parciais? 3, usando as 6 constantes que me restam. Então, seria o quê? Cx mais d sobre x2 mais 3, é uma fração parcial. A outra fração parcial seria x mais f sobre x2 mais 3 ao quadrado. E a terceira fração parcial, e a última fração parcial, zx mais h sobre x2 mais 3a terceira. Análogo ao que acontece quando eu tenho só fatores lineares na fatoração do denominador, havendo repetição. Você entendeu? Vejamos. Qual é a fatoração de, para esse caso aqui, qual é a decomposição de frações parciais? 1 sobre x2 mais 1, a terceira, vezes x2 mais x mais 1 ao quadrado. Tá aí, já tem uma fatoração como produto de polinômios irredutíveis, polinômios sem raízes reais, tá? Irredutíveis, de grau 2, irredutíveis de grau 2.
Então, qual é a fatoração aqui? Qual é a... Desculpa, a fatoração já tem. Qual é a decomposição em somas parciais? Então, qual é o teorema? Existem quantas constantes? Hã? Grau, qual é o grau aqui? 6. Qual é o grau aqui? 4. Grau do numerador, 10. Então, existem 10 constantes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tem 10? Tem, né? Nota reais. Tais que... Aí como é que fica a decomposição em frações parciais? São 3 frações para o termo x2 mais 1. Uma é ax mais b sobre x2 mais 1. A outra é cx mais d sobre x2 mais 1 ao quadrado. E a terceira, qual é? É x mais f sobre x2 mais 1 a terceiro, grau 3. E aqui, seriam mais 2 correspondentes a essa daqui, porque isso aqui é irredutível, não tem raízes reais. Então, uma é quem? É gx mais h sobre x2 mais x mais 1, e a outra, gx mais h sobre gx não. Ix mais j sobre x2 mais x mais 1 ao quadrado. Há um teorema que diz isso. E assim vai, diga. Eu achando que eu tinha encontrado, achando que eu percebi que um padrão é que se tivesse ao quadrado, seria esses dois termos. Mas aquele, no primeiro exemplo, o B não acompanha. Não, mas é x menos 2. O fator é x menos 2. Beleza. Aqui o fator é x2 mais 3, irredutível, de grau 2. Tá? Aqui é linear, grau 1. Tá? Fator de grau 1, na verdade não é uma função linear, é o polinômio de grau 1. Tá? Uma função afim. Então, porque a verdade é que toda função polinomial com coeficientes reais se fatora como produto, há uma fatoração para essa função polinomial, como produto de funções polinomiais, onde cada função polinomial fator ou tem grau 1 ou tem grau 2, sendo irredutível, isto é, não tendo raízes reais. Tá? E observe uma coisa, qual é, por exemplo, qual é a decomposição aqui, ó? Qual é a decomposição aqui? Existe o quê? Existem quantas constantes? 2 constantes. Mas já está aqui as constantes, 2 e 1. Porque isso aí já é uma fração parcial. Não tem que fazer conta aqui. Porque aqui você já está com a fração parcial. Tá? Se você fizer conta, você vai encontrar o quê? A igual a 2 e B igual a 1. Tá? Então isso aí é fato. Agora... Hã? Grau 3 aonde? Você tem que fatorar. Todo polinômio se escreve com toda função polinomial com coeficientes reais se escreve como produto de polinômios, onde cada polinômio ou tem grau 1 ou tem grau 2 e é irredutível. Então você precisa fatorar. Sempre vai acontecer isso. Tá? Por isso é que você precisa fatorar. Porque a técnica se aplica para esses polinômios de grau 1 ou de grau 2. Por exemplo, a integral de x2 menos x mais 1, a integral indefinida de x2 menos x mais 1 sobre x4 mais 2x2 mais 1.
E você verá o caso em que aparece grau 3 e eu vou ter que fatorar. x2 menos x mais 1 sobre x4 mais 2x2 mais 1. Então, primeira coisa, grau do numerador menor que o grau do denominador e você fatora. Tem-se, ó, quem é x4 mais 2x2 mais 1. Isso aqui é um quadrado perfeito. Isso é x2 mais 1 ao quadrado. Tá? Daí você tem o seguinte. Daí, x2 menos x mais 1 sobre x4 mais 2x2 mais 1, que é igual a x2 menos x mais 1 sobre x2 mais 1 ao quadrado. Daí, para isso aqui, existem quantas constantes? 4 constantes. 4 constantes A, B, C e D. Não está assim. Desculpa a gramática. A, B, C, D reais. Tais que... Então, isso aqui será o quê? Ó? Vai ser... Isso porque o grau do numerador é menor que o grau do denominador. E esse polinômio aqui não divide o de cima, tá? O fator x2 mais 1 não divide x2 menos x mais 1. Não divide. Então, isso aqui é igual a x mais b sobre x2 mais 1 mais cx mais d sobre ao quadrado. Resta agora descobrir quem são essas constantes, para eu proceder com a resolução da integral. Para isso, você faz uma engenharia reversa, né? Observe que... Não pode deixar. Observe que... Vamos lá. x2 menos x mais 1 sobre x4 mais 2x2 mais 1 é igual a essa expressão aqui. E para ver a igualdade, eu vou escrevê-la de uma outra forma. Eu vou colocar tudo no mesmo denominador. Qual é o denominador comum? x2 mais 1 ao quadrado. Esse é o denominador comum. E aí, como é que fica isso? Fica o quê? Operação ax mais b vezes, presta atenção aí, 20 minutos no máximo, vezes x2 mais 1, mais quanto? Cx mais d. Isso é igual a quê? Vamos ver? Colocar tudo, né? Tudo no mesmo denominador, que é o x4 mais 2x2 mais 1, né? Então, vejamos, como é que dá a conta, ó. Isso aqui fica o quê? Fazer a conta separada. Para você entender. AX3 mais o quê? Mais AX mais BX2 mais B. Mais CX mais D. Então, agrupando termo a termo, isso fica o quê? AX3 mais BX2 mais quanto? Mais A mais C X mais B mais D. E é evidente que isso aqui ocorre se e somente se o quê? Igualdade de duas razões com o mesmo divisor. Essa igualdade ocorre se somente se, né, os dividendos forem iguais. Em termos de fração, os numeradores forem iguais. Então, o A tem que ser quanto? O A tem que ser 0, para isso ocorrer. O B tem que ser quanto? B tem que ser 1. O A mais C
Tem que ser quanto? Menos 1. E o B mais D é quanto? É 1. Mas isso é verdade se, somente se. Bem, já tem o A e o B. O A é 0. O B é 1. Vamos lá. Se o A é 0, quanto é o C? O C é menos 1. E o D é quanto? Se o B é 1 e B mais D é 1, o D é 0. Logo, você tem a sua decomposição, né, em frações parciais. x2 menos x mais 1 sobre x4 mais 2x2 mais 1. Isso é igual a quê? É igual a 1 sobre x2 mais 1, né? Porque fica só o A é 1, B é 0. E fica mais, então fica menos x sobre x2 mais 1 ao quadrado. Tá? Porque o C é menos 1 e o D é 0. Certo? E assim, você resolve a sua integral. A integral de x2 menos x mais 1 sobre x4 mais 2x2 mais 1, essa integral em x é a integral dessa expressão. É a integral de 1 sobre x2 mais 1 em x, menos a integral dessa. Tá? A integral de x sobre x2 mais 1 ao quadrado. Que é igual a... Essa integral eu sei. É o arco tangente de x. E essa eu arrumo. Eu divido por 2 fora, multiplico por 2 dentro, de forma que fica 1 sobre x2 mais 1 ao quadrado, vezes 2x integral em x. Para que isso? Porque isso aqui é o u, enquanto isso aqui é u, du. É a integral de 1 sobre u em u. 1 sobre o 2, desculpa. 1 sobre o 2 em u. Então a resposta é, mas que é igual a arco tangente de x, geralmente é o arco tangente, menos integral de 1 sobre o 2, é menos 1 sobre u. Então fica mais 1 meio de 1 sobre u. Então 1 sobre x2 mais uma constante. Pronto, daí a integral. Resolvido. Tá? A integral da função. Ok? Dá essa resposta. Vamos mais uma. Vou apagar. E a receita de